Glória a Deus. Deus tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida, para a igreja dele, para que nós possamos avançar, romper e viver algo sobrenatural nesses dias. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Ontem, enquanto o Vinícius ministrava na base dos jovens, o Senhor me deu essa palavra, me entregou essa palavra. Algo que me confrontou. Amém? Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes que reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu-lhe Jesus: já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixe ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra que eles disseram: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Amém? Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui nessa noite, ó Pai, para sermos ministrados por a sua palavra, para sermos curados, para sermos mudados, Senhor. E eu sei que o Senhor está aqui, e eu sei que o Senhor está operando neste ambiente, Senhor. E o Senhor está operando em vidas aqui, Senhor, aonde nós venhamos a ver, onde venha haver mudanças em nossas vidas, onde nós possamos mudar o nosso caráter, aonde nós possamos elevar o nível, ó Pai, estarmos diante do Senhor, ó Pai, com as nossas vestes limpas, ó Senhor. Vem, Senhor, nos confronta do pecado, Senhor, muda a nossa história, Senhor, muda, Senhor, os nossos dias, ó Pai, que nós possamos viver algo novo, Pai, da parte dos céus. Fala conosco, Senhor. Acampa seus anjos, seus arcanjos ao redor deste lugar, ó Pai. Que a sua palavra possa gerar frutos em nós. Que a sua palavra possa mudar, ó Pai, em nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, ó Deus. Nós entregamos este culto ao Senhor, ó Deus. Aleluia. Tome seu assento, dando glórias ao Senhor. Glórias a ti, Senhor. Estamos entrando numa série neste mês. Tem uns 20 dias que o Senhor colocou no meu coração essa série, salvação, o tema, salvação. E aí o Senhor entregou, eu pedi para que incluísse 4 temas no curso de batismo, que se refere à salvação: redenção, justificação, regeneração e santificação. Então, nesse tema, nessa série de salvação, nós vamos estar falando cada dia num tema desse. E o Senhor me trouxe ontem essa palavra, e hoje eu colocando ela no papel aqui, eu coloquei ela em cima do tema sobre a redenção. A série salvação, né?
E nós, então, dentro de salvação, nós vamos estar falando sobre redenção. Redenção é pagar o preço. Pagar o preço. Quem pode pagar o preço pela sua salvação? Quem de nós poderíamos pagar o preço pela nossa salvação? Quem de nós poderíamos pagar o preço pela nossa salvação? Mas Jesus nos redimiu e pagou o preço dos nossos pecados. Então, para que você possa entender, redenção é pagar o preço. Nenhum de nós que estamos aqui nessa noite poderíamos pagar o preço da nossa salvação. Nenhum de nós. Isso foi tentado mais de 4.000 anos. Ninguém conseguiu. Depois que o homem saiu do deserto. Então o Senhor enviou o seu Filho para nos redimir, para pagar o preço, porque nenhum homem foi capaz. Amém? Então, entrando na mensagem, primeiro ponto, eu queria estar falando em cima, entrando ele no versículo 2, João 18, versículo 2. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Enquanto o Senhor ministrava no meu coração, muitas vezes pessoas se já chegam em lugares, está junto ali com aquelas pessoas que conhecem Jesus, está ali junto com aquelas pessoas que vivem algo sobrenatural. Judas conhecia aquele ambiente. Judas conhecia aquele ambiente. Só que ele conhecia aquele ambiente de estar com Jesus, mas não conhecia o Jesus. O nível, onde eu citei aqui ontem, que o nível que Judas estava, era baixo. Era um nível qualquer, de estar em qualquer lugar. Só através de Jesus podemos ser salvos. Ele não entendia isso. Ele não entendia o que Jesus trazia para eles. Porque eu citei o versículo 2. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar. Mas só com o verdadeiro conhecer e viver com ele, que nós podemos ser salvos. Que nós podemos viver algo diferente nas nossas vidas nesses dias. Somos envergonhados muitas vezes por outras pessoas, por tantas pessoas. Eu estava conversando com o Rogério ali, muitas vezes colocam-nos num pacote, aonde não sei se a maioria ou a minoria merecia estar naquele pacote, mas colocam todos num pacote. E Judas estava fazendo isso, nivelando por baixo, nivelando por baixo. Mas por que, pastor? Eu acredito que realmente ele não tinha esse verdadeiro conhecer e viver Cristo. Muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas se dizem cristão, muitas pessoas se dizem líderes, muitas pessoas se dizem pastores, mas não conhecem, não vivem Cristo. Estão longe disso. Estão longe disso. Um verdadeiro conhecer e viver com Ele. Vocês vão entender mais para frente na mensagem o porquê que eu falo que é esse conhecer e viver com Cristo. Não é você sair e se entrar dentro de uma bolha. Não é você sair e falar assim, eu não vou conversar com mais ninguém lá fora. Não, não é isso. Mas você conhecer os princípios dele. Você entender, esses dias atrás na oração o Senhor nos trouxe algo, falou assim, que nós temos uma aliança com os céus. E você entender e viver que você tem uma aliança com os céus. Muita gente não conhece, muita gente não sabe.
ela tem uma aliança com o seu gerente do banco, ela tem uma aliança com muitas outras pessoas, com muitas outras coisas, mas não conhece o verdadeiro Cristo, e nem o serve. Conhece os ambientes, mas não conhece o Cristo. Por isso que eu citei esse primeiro ponto em cima do versículo 2. Então, para nós sermos salvos verdadeiramente, conhecer e viver com Cristo verdadeiramente, não simplesmente de estar na sua casa ou estar fazendo coisas para Ele. Muitas pessoas se pegam a fazer tantas coisas, e não conhece Cristo, e não está preparando para ouvir. Nós estávamos no monte sexta-feira, nós viemos para orar aqui na igreja, aí de repente falou assim, não, vamos no monte, nós fomos no monte. Ainda o Leandro falou, o pastor vai pregar sobre isso. Ele falou para mim lá, eu falei, não, vou pregar sobre isso não. Mas eu falei sobre Marta e Maria. Quando Jesus chegou ali na casa dela, Lucas 10, 38, até o 42, projeta aí, Rogério, para mim. Marta e Maria, Lucas capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, então aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, contudo apenas uma é necessário. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E o Senhor catou hoje, colocou no meu coração, falou assim, muitas vezes conhece, está no ambiente, mas está preocupado com tantas outras coisas, e Jesus falando assim, se atenta à minha voz, muda, é algo que não vai ser tirado de você, viva isso, ouça isso, algo que não será tirado da sua vida, mas muitas vezes preocupado com tantas outras coisas, muitas vezes preocupado em viver tantas outras coisas. Está lá, não estava na presença, Marta não estava na presença de Jesus, estava, porém não estava conseguindo receber. Jesus mesmo disse, essa parte não será tirada. Marta poderia perder aquilo que estava fazendo a qualquer momento, e não é diferente. Judas demonstra isso também, está ali com Jesus, de repente sai, o trai, conhecia o ambiente, conhecia o local, mas Jesus quer pessoas que estão subindo o nível, pessoas que estão dispostas, como Maria, parando e ouvindo, para quê? Será que ela estava parando e ouvindo só simplesmente por ouvir, ou ela queria subir o nível do conhecimento, de aprofundar nesse Jesus que estava ali pregando para ela, falando para ela? Eu acredito que ela estava ali ouvindo porque ela queria mais, não simplesmente o fazer, mas ela queria mais daquele Cristo. Então o primeiro ponto, só através de Jesus podemos ser salvos, só através de Jesus podemos ser salvos. Ah, pastor, então eu não preciso fazer mais nada. Não, você precisa levar Jesus a outras pessoas, você precisa acolher as pessoas que chegam ali, de uma forma para que ela possa conhecer esse Jesus que está na sua vida. Você precisa fazer o seu chamado, aquilo que o Senhor chamou você para fazer, para levar Jesus a outras pessoas. Então você tem que fazer algo, mas esse algo não tem que ser em primeiro, sim Jesus ser o primeiro na sua vida. Conhecê-lo, Jesus, para ser salvo, através de Jesus ser salvo. O primeiro ponto que eu queria deixar para você, só através de Jesus podemos ser salvo, aquele que nos redimiu, aquele que se entregou na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, amém? O segundo ponto, muitos já ouviram falar de Jesus, porém não o conhecem verdadeiramente.
E aí eu volto no primeiro ponto, que nós temos que fazer algo para apresentar esse Jesus para aqueles que já ouviram dele, mas não conhecem. Mas pastor, como que eles vão conhecer Jesus? Através das nossas vidas, através da mudança que houve nas nossas vidas, através das nossas atitudes lá fora. O versículo 4 e 5 diz assim: Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu-lhes e perguntou: a quem vocês estão procurando? No versículo 5, a Jesus de Nazaré, responderam ele. Quem que saiu e perguntou para eles que ele estava procurando? No versículo 4, Jesus, sabendo o que lhe ia acontecer, saiu e lhe perguntou: a quem você está procurando? E aí eles responderam: a Jesus de Nazaré. No versículo 5, respondeu eles, aí continuando, eu sou, disse Jesus, eu sou, disse Jesus. E aqui eu quero entrar com um tema ao qual o Senhor ontem falou muito comigo, um ponto ao qual o Senhor marcou muito ontem. Mas Judas, se você for lá em Mateus, você vai ver quando Jesus vendeu, ele entrou na presença dos sacerdotes, dos grandes homens, para vender Jesus, não foi isso? E aí, aqui, ele chegou diante de Jesus e perguntou, aí Jesus perguntou para ele: quem que vocês procuram? Ele fala: Jesus, mas ele conhecia Judas, mas não conhecia Jesus. Mas por quê? O nível que Judas estava, das mesmices, do envolvimento no mundo lá fora com eles. E aí ele não conseguiu saber diferenciar Jesus dos outros discípulos. Porque aí você vai falar assim para mim: Jesus se rebaixou, foi igual eles ali. Não, eu quero te dizer que o nível de glória, do nível daquilo que eles buscavam, ele estava subindo, e os discípulos tinham uma vida irrepreensível junto com Jesus ali. E ele não sabia diferenciar quem que era, não conhecia. Por quê? Não porque Jesus abaixou e vivia no meio do pecado, porque os discípulos que caminhavam com Jesus estavam fazendo diferente de Judas. De Judas eles conheciam, que ele foi até lá no meio dos grandes sacerdotes se entregar. Então eu quero te dizer para você nessa noite: eleve o nível, onde que as pessoas possam olhar para a sua vida e ver Jesus, onde as pessoas possam olhar para a minha vida e ver Jesus. Mas que Jesus que você prega, esse que você vive, reflita. Que Jesus que você prega, o que você vive. Eu tenho que pregar, eu tenho que demonstrar para as pessoas que o Jesus que eu prego é o que eu vivo. Os discípulos estavam vivendo nisso. Continuando o segundo ponto, hoje quem tem que apresentar esse Jesus às pessoas, somos nós. Nós temos que apresentar. Porque ouvir, já ouviram? Já não ouviram? Já não conhecem? Já não ouviram falar de Jesus? Sim, já ouviram. Mas agora como que vão ser apresentados? Como que vai apresentar Jesus a eles? Porque eles já ouviram, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através daquilo que nós fomos chamados para fazer. Sermos irrepreensíveis, através das nossas atitudes, através do nosso dia a dia. Talvez você ache que quando você está lá na lotérica não tem ninguém olhando para a sua vida. Tem sim, tem pessoas ali olhando para a sua vida e falando assim: eu quero viver o que essa pessoa vive. Mas o que essa pessoa vive? Ela vive Cristo. Talvez você está na farmácia, a pessoa está olhando lá, talvez ela não fala para você, mas a hora que você sai, ela fala assim: eu quero viver o que essa pessoa vive. E o que essa pessoa vive? Ela vive Cristo. Ela está apresentando a Cristo àquela pessoa. Nós, na nossa atitude do dia a dia, nós temos que apresentar Cristo às pessoas. Porque ouvir, elas já ouviram. Ouvir, elas já ouviram. Quem está no projetor lá, projeta para mim aí Jó 42, 5. Ouvir, já ouviram. Ouvir, já ouviram. Tem que ser apresentado.
Jó 42, versículo 5. Aleluias. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como que os olhos das pessoas vão ver Deus lá fora? Como que os olhos das pessoas vão ver Cristo lá fora? Ouvir, eles já ouviram. Ouvir falar de Jesus, já ouviram. Então é uma noite de nós estarmos refletindo. O que é salvação? Redenção. Para nós também. Para nós é mudança de vida. Através de um Cristo que foi crucificado. E agora nos dá a oportunidade de apresentar este Cristo a outras pessoas. Não somente de ouvir falar, mas de poder ver. Mas ver como, pastor? Através de nossas vidas. Que tanto é que depois que Jesus foi crucificado, em Atos diz que o Senhor falou assim: eu vou, mas eu não quero que vocês saiam daqui. E eles ficaram, e começaram a manifestar o poder do Espírito Santo, através de quem? De Jesus que estava ali? Através dos discípulos. Através dos discípulos. Quem foi chamado para ser discípulos nesses dias aqui, amém? Quem foi chamado para ser discípulo? Então o primeiro ponto, só através de Jesus podemos ser salvos. Muitos já ouviram falar de Jesus, porém não o conhecem verdadeiramente. E o terceiro ponto, temos que elevar o nível da nossa vida com Cristo. Temos que elevar o nível da nossa vida com Cristo. O versículo 7, novamente lhes perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Como eu disse, eu acredito que os discípulos estavam todos juntos. Eles estavam todos juntos. Que depois que você for mais para frente, o Senhor Jesus vai falar assim: então libere esses homens. Jesus estava no meio, e ali eles perguntaram. Jesus já há 3 anos vivendo o seu ministério. Jesus ali era um dos homens que estava sendo procurado. As pessoas, eles conheciam Jesus. Mas os discípulos falou assim: não, eu quero caminhar com o Senhor. E eles elevaram o nível, que quando chegou, falou assim: opa, quem é o Jesus? Então nós temos que elevar o nível. Quando nós resolvemos mudar, que nós nos convertemos, que a glória do Senhor e a graça do Senhor nos alcançou, tem que haver algo diferente. Tem que haver algo diferente. Nós vemos hoje na internet uma briga daqui, outra briga dali, e não sei o que tem, e o que você acha, e o que o outro acha, e o que o outro falou, e que não sei o que tem que pregar para fulano, nós temos que pregar a palavra de Deus, para que Ele seja conhecido, através não somente daquilo que nós estamos falando, mas daquilo que nós estamos fazendo. E como que nós vamos chegar a esse nível? Elevando o nosso nível de espiritualidade, o nosso nível de vivência com Cristo, o nosso nível de vivência com Cristo. Quando alguém chegar e ligar para você assim, falar assim: fulano, ora por mim, não engrandeça o seu ego, fala: glória a Deus, o nível está sendo erguido, o nível está sendo elevado. Não é para o ego. Você fala assim: eu estou conseguindo viver Cristo na minha vida. E as pessoas têm visto isso. Então, eleve o nível. Temos que elevar o nível da nossa vida com Cristo. Como? Muitas vezes as pessoas querem elevar o nível com Cristo e não conseguem orar. Vi um estudo que a maioria dos cristãos só lê a Bíblia na igreja. A maioria dos cristãos só lê a Bíblia na igreja. Por que eu peço para projetar todos os versículos aqui? Porque pessoas que não têm o hábito de ler todos os dias, lê aqui. Lê vários. Verdade. Eleve o nível. E tem pessoas querendo elevar o nível sem buscar o Senhor, sem conhecê-lo. Só conhece também de ouvir falar.
Nós temos que apresentar a Cristo a outras pessoas, mas não é simplesmente pessoas que estão aqui dentro, não, é pessoas que estão lá fora, através das nossas vidas. Eu estava no terreno da construção, lá da sede, sábado, de repente chegou um cara lá, eu conheço ele, tenho amizade com ele, e aí ele não é cristão, ele começou a compartilhar algo comigo, e falou assim, o que Deus está fazendo na vida dele. Mas por que ele veio compartilhar aquilo? Porque todas as oportunidades que tem de pregar para ele, eu prego para ele. E ele falou para mim assim, ó pastor, o primeiro caminhão de areia que vai entrar aí vai ser meu. Eu falo isso para a honra e para a glória de Deus, porque nós estamos apresentando a Cristo a pessoas que não são cristãos. Teve um outro irmão que o pastor Márcio foi lá e pediu, outra pessoa que o pastor Márcio pediu para ele fazer um serviço de terraplanagem lá, não é cristão, e o cara falou assim, não vou cobrar da igreja não, porque estamos apresentando a Cristo a eles, através das nossas vidas. Isso aqui é algum relato, e talvez quando a pessoa ligou, eu citei, ela liga para você pedindo uma oração, porque você está apresentando para ela. Ela liga para você, ora por mim. Você chega na escola, a pessoa fala assim, ora para mim, ora pela minha família, ora para o meu primo, ora para o meu irmão. Por quê? Porque você está apresentando a Cristo para ela, e ela sabe que Deus está agindo através da sua vida, e pode agir através da sua vida. Então nós temos que elevar o nível. Os soldados não sabiam quem era Jesus no meio dos discípulos, porque provavelmente os discípulos apresentavam o mesmo testemunho que Jesus ali, como homem. Os discípulos provavelmente eles apresentavam o mesmo testemunho como homem. Não, tanto é que depois houve falhas, sim, houve falhas. Por isso que nós estamos a Santa Ceia aqui hoje, porque nós temos falhas, sim, nós estamos apresentando a Cristo a outras pessoas, mas somos falhos, e temos que pedir perdão e nos arrepender, sim. Não adianta o pastor falar assim, é assim, borrachado. Não, temos que nos arrepender, somos falhos, como Pedro, a hora que eles prenderam ali, ele cortou a orelha de Malco, porque era falho. Se fosse Jesus no lugar de Pedro, faria aquilo? Não. Mas Pedro ali, ele abaixou. Opa, preciso ser tratado nessa situação. E eu quero te dizer, como eu disse ontem para os jovens aqui, talvez muitas pessoas olham e falam assim, acontece isso, acontece aquilo outro na minha vida, e não sei o que tem. Se arrepende, muda. Quando Pedro fez ali, Jesus falou assim, no versículo 9, isso aconteceu para que cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. No 10, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Pedro estava ali, e muitas vezes o velho homem estava na cintura dele. Muitas vezes o velho homem estava ali, a hora que o tirou do sério, a hora que houve um confronto, o velho homem, e aí? Quantas vezes o velho homem quer sobressair, o velho homem faz algo, faz você pecar? Se arrependa, mude, apresente a Cristo às pessoas. Aleluias. Então, como eu disse no terceiro ponto, os discípulos eram igual a ele nas suas atitudes, na vida, no caminhar ali, mas os soldados conheciam Judas, porque o nível de Judas não era o nível que os outros discípulos estavam caminhando. E muitas vezes nós vemos isso no nosso dia a dia, pessoas com níveis com caráter duvidosos lá fora, entregando Cristo na cruz de novo, dando mau testemunho,
Então nós temos a escolha nessa noite, todos os dias, nós temos as escolhas a fazer todos os dias. Queremos elevar o nível e sermos parecidos com Cristo? Ou abaixar o nível e sermos parecidos com Judas? A mesma forma que eu disse ontem para os jovens. Queremos elevar o nível e ser parecidos com Cristo? Ou abaixar o nível e ser parecido com Judas? Porque se você for ver a história, Judas, o ladrão, quantas vezes foi citado? Porque o nível nunca subiu. O nível nunca subiu. Ele nunca foi parecido com Cristo. Amém? Então o primeiro ponto, só através de Jesus podemos ser salvos. Muitos já ouviram falar de Jesus, porém não o conhecem verdadeiramente. Então temos que elevar o nível da nossa vida com Cristo. Terceiro ponto, temos que elevar o nível com Cristo, para apresentar este Cristo às pessoas. Esses dias eu falando com o Vinícius, aí ele falou: pastor, eu falei, e aí, como foi o dia? Ele falou: foi meio difícil. Eu falei: só faça aquilo que Cristo mandou você fazer. Só faça aquilo que Cristo pediu para que você fazer. Ouça Cristo e faça. O pastor está pedindo que eu plante bananeira lá no portão. Se Cristo pediu, plante. Só obedeça. Só obedeça. Só obedeça para subir o nível. Eleve o nível com Cristo. E o quarto ponto. Não, para encerrar o terceiro ponto aqui, projeta para mim aí, David. Evangelho de João 14, versículo 12. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Se pareça com Cristo, crê nele, se pareça com Cristo, se pareça, você fará coisas maiores, você fará, então se pareça com Cristo. O quarto ponto para nós encerrarmos aqui e entrarmos na ceia, temos que ser imitadores de Cristo, vivendo em novidade de vida. Pastor, eu me converti, mas não consigo mudar meus hábitos. Então você não está vivendo em novidade de vida, você está vivendo na mesmice. Você só ouviu falar e você não conhece Cristo, porque quem conhece se torna um imitador de Cristo. Viva em novidade de vida. Mude hábitos. Aquilo que o Senhor tem te repreendido, comece a mudar. Comece a viver algo diferente. Comece a fazer as suas escolhas baseado na palavra do Senhor. Comece a fazer as suas escolhas direcionado pelo Senhor. Qual é a novidade de vida que você tem vivido? Pastor, tem 8 meses de convertido, qual é a novidade de vida? Pastor, tem 10 anos de convertido, qual é a novidade de vida? Qual é a novidade de vida? Poderia estar aqui nessa noite, sendo mais humorado, pregando aquilo que muitos se alegrariam, dariam risada aqui, que não sei o quê, mas foi o que o Senhor pediu para que eu pregasse, foi o que mudou a minha vida, foi o que o Senhor pediu para que eu fizesse, e da forma que o Senhor pediu para que eu fizesse, porque tem muitas pessoas que estão se perdendo no contexto da história, não que a história é mentirosa, a história é verdadeira, mas pelo tom da brincadeira a pessoa se perde no meio do caminho.
Está errado, tem que levar tudo a ferro e fogo, pastor. Não. Mas que na hora que você foi chamado para ministrar dessa forma, tem que ser desta forma. É dessa forma. Tantos oba-oba, tantas coisas. Onde está a novidade de vida de Cristo? Como eu citei aqui, Judas se dizia um discípulo, foi levantado como um discípulo, mas não vivia em novidade de vida. Marta, na presença do Senhor, vivia da mesma forma, de que quando Ele não estava lá. Tem muitas vezes, eu citei um ponto esses dias, quando a história de Noemi, Ruth falou assim, não, eu sei o que há sobre a sua vida, eu vou com você, porque ela sabia que havia uma novidade de vida para Noemi, e para que ela pudesse viver. Órfã preferiu não, e muitas vezes nós vemos pessoas desse jeito, que preferem não viver uma novidade de vida, mas também não conseguem apresentar a Cristo, porque não vivem novidade de vida. Então temos que ser imitadores de Cristo. Se nós sermos imitadores de Cristo, nós vamos viver em novidade de vida. Largando o pecado, largando coisas que não agradam ao Senhor, largando coisas que impedem outras pessoas de viver o que Cristo tem para a vida delas, porque aquelas pessoas que não vivem novidade de vida, que conhecem a Cristo, que caminhou, ainda impede que outros vivam o sobrenatural de Deus, porque pessoas só ouviram falar, não conheceram Ele ainda, e pega uma pessoa pelo meio do caminho, que não largou o pecado e diz que serve. Que jeito? Que jeito? Vai apresentar a Cristo com a vida, da mesma vida que vivia antes de se converter? Que jeito que vai apresentar a Cristo? Então, se houve uma conversão, se houve salvação, você vai apresentar novidade de vida a outras pessoas. Podemos sim ser igual a Cristo, pois somos feitos à sua imagem e semelhança. Projeta para mim aí, David, Gênesis 1:26. Podemos sim ser. Que nós lemos em João 14:12, faríamos coisas maiores. E Gênesis 1:26, David. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do céu, do mar, peixe do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então, ficamos com aquela parte lá. Não, pode voltar, Rogério. Façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 14:12, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores. E nós somos. Então, podemos sermos como a Cristo, sim. Fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. É algo que o Senhor tem ministrado no meu coração esses dias. Que não temos, se nós temos que apresentar a Cristo, através das nossas vidas, vai ser pela glória de Deus. Vai ser pela glória de Deus. Não vai ser porque eu sou mais bonito, porque eu posso, porque eu sou mais capacitado, não. É pela glória de Deus. Porque eu me dispus a viver aquilo. Porque eu resolvi abrir mão do pecado. E a graça do Senhor me alcançou. E me tirou daquela situação. Falei, não quero viver mais isso, eu quero viver isso. Mas aí você fala assim, mas como? Então, através da glória que nós vamos apresentar. Porque em Gênesis, quando o homem pecou, e de repente
eles viram que eles estavam nus, se esconderam. Por quê? Mas eles nunca tinham percebido isso, porque eles estavam vestidos com a glória de Deus. Ah, pastor, mas como é? Ele estava vestido com a glória, e a glória saiu por causa do pecado. Mas nós vamos apresentar a Cristo para as pessoas, através do quê? Da glória de Deus. Aí Moisés sobe no monte, para orar 40 dias, e quando ele desce, as pessoas veem o que na face dele? A glória de Deus. A glória de Deus. Então nós temos que nos posicionarmos em viver a glória de Deus, e apresentar a Cristo através da glória de Deus. E o homem com o pecado perdeu a glória, e o Senhor Jesus veio e morreu naquela cruz, para que nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser revestidos da glória dele, viver em novidade de vida. Então o primeiro ponto, só através de Jesus podemos ser salvos. Muitos já ouviram falar, porém não conheceram verdadeiramente. Ah, mas fulano, não, talvez não conhece, só ouviu falar. Temos que elevar o nível da nossa vida com Cristo. Você saia daqui nessa noite falando assim: não, eu quero elevar o nível da minha vida com Cristo. Eu quero elevar o nível da minha vida com Cristo, que as pessoas possam ver a glória sendo manifesta através da minha vida. Temos que ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Cristo. Em João 14 ele diz que nós faríamos coisas maiores, não só o que ele fez. Nós temos que ser imitadores. Temos que nos arrepender do pecado e falar assim: não, eu vou viver diferente, eu vou procurar fazer algo diferente, porque a graça do Senhor me alcançou, e a glória do Senhor me fez diferente, e assim vou conseguir viver novidade de vida, e apresentar Cristo a outras pessoas. Amém?